Olá pessoal, estamos apresentando mais um Feolicast. Nesta manhã aqui estamos com um pastor que ele é empresário, ele é escritor, foi cabeleireiro e hoje ele pastoreia e está aí pelo Brasil todo pregando a palavra do Senhor. Pastor Josué Pompeu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder acrescentar um pouquinho mais para o reino, né? Através do meu testemunho. E estou aí para acrescentar. Amém, glória a Deus. Pastor, a gente queria começar esse podcast, o senhor contando para a gente como que foi a tua trajetória, né? Como o senhor conheceu Jesus, se o senhor já nasceu num lar cristão ou como foi? Olha, eu não sou de um lar cristão, mas sou de um lar assim, de muita fé. Faltava um direcionamento. E eu acredito que quando Deus tem um plano em nossa vida, ele vai direcionando e nós vamos entrando nesse caminho. Eu tive uma presença de Deus na minha vida quando eu estava com meu filho entre a vida e a morte. Ele tinha menos de um ano e foi parar no hospital com problema de pulmão. Foi desenganado, né? E naquele momento, enquanto ele estava na UTI, eu fui procurar uma igreja, como se fosse um instinto, assim. E fui a uma igreja próximo desse hospital, uma igreja evangélica. Quando eu chego lá, uma mulher começa a orar por mim e começa a falar algumas coisas estranhas, dizendo, olha, eu sei onde teu filho está e quero dizer que os meus anjos estão com ele. Nossa. E de hoje ao terceiro dia, ele estará em casa. Eu disse, pô, é tudo que um pai queria ouvir. Eu saí dali, fui até a UTI, cheguei lá, falei com a minha esposa, expliquei isso. A minha esposa ia em algumas igrejas, assim, esporadicamente, e realmente no terceiro dia ele estava em casa. Saiu da UTI e hoje é pastor. Glória a Deus. Nossa, que história. E aí a minha história iniciou, eu comecei a me aprofundar no evangelho, conhecer igrejas, congregar numa igreja, me batizei, fui evangelista, fui missionário e hoje sou pastor. Qual igreja que o senhor se batizou? Que o senhor na IBN, Jesus? Igreja Batista Nacional de Caxias do Sul. Em Caxias. Lá eu iniciei toda a minha trajetória cristã e aos poucos fui levando outras pessoas e naturalmente eu me descobri um evangelista, né? E Deus foi abrindo as portas e ampliando meu ministério. Sim, e nesse início, até o senhor chegar a essa função de evangelista, como que foi ali para o senhor? No primeiro momento, muito estranho, porque assim, eu era um religioso, eu era tipo ir para missa, assim, eu vou porque eu temo a Deus e vou no culto e vou para casa. E de repente eu fui vendo que eu deveria participar da igreja, porque eu via todo mundo participando. Um varrendo, outro limpando os banheiros, outro tendo ministério A, B, C ou D. Eu disse, pô, mas que coisa, que engrenagem é essa, né? E aí eu fui indo, bem devagar, para saber onde estava pisando e tal. E de repente eu passo por todos os ministérios da igreja, né? Até chegar administrador da igreja. E aí vieram convites para missão. Aí eu fui em função do evangelismo, em seguida missionário. Aí eu fiz parte do Ministério Semeadores de Fogo, junto com Dário Martini. Aí viajei aí meio mundo evangelizando e levando avivamento. Sempre, então, começou no evangelismo. No evangelismo. Ali foi um despertar para mim. E a sua família foi afetada nesse tempo? A minha esposa, ela foi direto pro Ministério de Louvor. Então, ela é bem capacitada nisso, estudou muito nesse sentido. E hoje é pastora também. E, em consequência disso, os meus filhos também foram pro altar. Você é músico? Não. Você não? Não, eu só bato palma. Mas, assim... aí a Bruna está no Ministério de Dança, em seguida foi para o Ministério de Dança. O Arthur foi para o musical também, baterista. E a Isadora, cantora e multi-instrumentista. Né? Mas assim, crianças ali participando, sendo gerado um amor maior pela obra, até que na fase mais adulta eles começaram a despertar e fazer parte do ministério. E teve alguma dificuldade que você encontrou nesse meio do caminho? Ministerial, assim, para crescimento mesmo? Eu acho que todas as dificuldades que as pessoas encontram hoje, porém com um diferencial, a maturidade espiritual. E maturidade espiritual não é idade, é a concepção do verdadeiro evangelho, né? Hoje a gente vê que as pessoas, por tão pouco, pulam de igreja em igreja, porque não gostou, porque não teve o sorriso adequado, porque não deram um abraço nela. Isso é uma infantilidade, né? Eu passei por muito mais que isso e permaneci na igreja.
né? Eu não tive esse problema. Mas eu vejo o seguinte, que a igreja está passando por um filtro humano, onde as pessoas estão sendo capacitadas a criar problemas dentro das suas igrejas. É o que nós falávamos antes, né? Que a questão de conhecer Jesus e de estar com Jesus. As pessoas querem conhecer. Poucas pessoas querem estar com Jesus. E hoje nós temos muitas pessoas falando de tudo para dizer que sabem mais sobre a Bíblia. E isso está afastando as pessoas de conhecerem Jesus, de estarem com Jesus. E a experiência, assim, que o senhor teve certeza, assim, agora eu conheci esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que a gente lê, né? Olha, eu conheci Jesus quando ele fez aquele milagre no meu filho. Ali foi algo que eu disse, Senhor, a última coisa que eu ia querer ser era evangélico, né? Até porque eu tinha um outro conceito, né? Totalmente distorcido. Mas quando ele curou meu filho, e quando ele me mostrou várias outras questões de milagre, de agir, da proximidade dele, eu te digo assim, a partir daquele momento eu caminhei com Jesus. E eu caminho até hoje com Jesus. Eu ouvia falar antes de me converter. Quando eu me converti, eu percebo que eu ando com Jesus, né? Fui usado em muitos milagres, tenho unção de cura, unção de libertação, e isso sempre me acompanhou, eu e a minha esposa. E, consequentemente, a família toda foi envolvida. O Senhor, ele usa as nossas dores, né? Sim. Para gerar um ministério. O Senhor falou lá atrás, o Senhor passou um momento difícil com seu filho ali no hospital e o Senhor veio e curou. Porque o Senhor já estava te mostrando, né? A gente não entende, mas o Senhor já estava mostrando para você. Olha, isso aqui que eu tenho para você, ó. É cura, são milagres. Exatamente. São experiências reais, né? E hoje você vive isso, você acabou de dizer que Deus te usa nisso. Que tremendo. O pastor teria uma história para contar pra gente de algum momento várias, assim? Mas assim, um exemplo. Libertação, né? Estava na Índia pregando e tal, e lá as pessoas têm por hábito usar aquele ponto no meio da testa, né? Mesmo pessoas que se dizem evangélicas. Então, de repente, você está pregando aquela multidão de pessoas, todos com aquele selo. Cultura, parece, né? A cultura. Deve ser mas cultural. A cultura tem que ser do reino, né? Independente de onde eu resido, de onde eu moro, etc. E aí eu preguei e fui pro apelo. Aí fui e orei pelas pessoas. Mas cada pessoa que eu ia orar, eu tirava o selo. Porque era uma direção aquilo. E cada retirada daquele ponto, havia uma manifestação. Uau. Até que o pastor local me disse assim, pastor, o senhor não deve mexer naquilo ali, porque é uma tradição deles. Aí eu fui obrigado a dizer, a minha tradição é do reino, né? E se eu não puder fazer isso, parou aqui. Né? Então isso foi uma direção e uma experiência onde eu vi que em poucas coisas o demônio ele começa uma grande obra, né? E tive também, eu uma vez me assustei até, porque assim, quando eu curei uma pessoa de 18 anos, eu não, através de Deus, né? Ela era surda, ela tinha nascido surda e muda, e com 18 anos ela estava em um culto onde eu orei. Nesse apelo, essa pessoa caiu 1, 2, 3 vezes. Aí o pastor de lá chegou e disse assim, esse rapaz, ele é surdo e mudo, ele nasceu assim, né? E aí, quando eu fui orar pela 4ª vez, eu repreendi esse espírito de surdez, de mudez dele. E pedi que ele dissesse Jesus. E naquele momento, ele ouviu e ele falou. Uau. E a partir dali, eu tive muitos casos, a unção do surdo. Aonde eu ia que tivesse surdo, ouvia. Então é algo assim que nos desperta mais ainda na fé, de saber que Deus está ali contigo, né, para que a palavra dele seja honrada. E os seus filhos, imagino que ouvindo essas histórias, também se maravilhavam. Sim, sem dúvida. Os meus filhos, numa certa idade ali, quando eles estavam ali na pré-adolescência, eles pediram, pai, nós queremos um culto em casa. Além de ir para os cultos, nós queremos um culto em casa. E eles começavam a trazer os amiguinhos e tal, e ali já começou assim, a família toda unida no mesmo propósito. E quando começou a ideia, quando surgiu essa ideia da igreja, da Eucana, como que foi isso? Na verdade, nós temos raiz batista, né? Nós somos Batista Nacional. Eu digo somos por quê? Porque é uma raiz, né? Que a gente não perde. Quem nasce na Assembleia de Deus tem a raiz da Assembleia de Deus. E aí, nós fomos separados, eu e minha esposa como pastores, né? Fizemos todos os processos e tal. E aí,
a igreja que nós cuidávamos como congregação foi emancipada. E aí nós ficamos à frente dessa igreja. E essa igreja começou a crescer muito, além daquilo que nós imaginávamos. E aí, nesse meio tempo, a gente sentiu a necessidade de também estar em Curitiba em função da logística da Isadora, né? Das viagens e tal. E nesse meio tempo, Deus fala com a família sobre uma nova igreja chamada Eucana, né? E daí a gente se reúne, a Isadora, que teve essa direção, oramos muito e abrimos a primeira igreja Eucana em Curitiba. Em função disso, nós também mudamos o nome e emancipamos a igreja de Caxias do Sul, que era a Igreja Batista Nacional, Jardim do Shopping. E aí nós emancipamos lá e lá ficou sendo a segunda igreja Eucana. A primeira foi aqui em Curitiba, você falou, né? A primeira foi em Curitiba. Né? Interessante. Mas a igreja de Caxias é a igreja mãe. Já existia, né? Antes. E hoje nós temos aí 4 igrejas, uma base missionária e na vésperas aí de uma 5ª igreja. E por que o nome Eucana? É casa de profeta, né? Eucana, esposo de Ana, né? E ali tem toda a história que reflete na vida deles. E a gente está vendo isso hoje como algo profético nas nossas igrejas. As nossas igrejas, elas são celeiros pastorais, celeiros ministeriais. Tem pessoas viajando para outras cidades, abrindo trabalho, no campo missionário. É uma igreja que nós não planejamos assim. Mas já estava no coração de Deus e a gente está vendo esses frutos acontecerem. Que bênção. E o pastor pensa em abrir mais igrejas, então, agora, nesse momento? Estamos nesse processo, né, de aberturas de igrejas. Tem algum testemunho assim que você possa me dar no âmbito espiritual, de batalha espiritual, assim, né, nessa área? Tem. Hoje nós vivemos ainda com isso em função dos encontros com Deus, né? Onde ali tem cura interior. Vocês fazem encontro com Deus? Fizemos encontro com Deus. Benção. E muitas coisas acontecem, né? E a questão da libertação, ela é muito séria, porque assim, ó, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E nós não podemos negligenciar nenhuma dessas áreas. E muitas vezes, por negligenciar a parte espiritual, as pessoas estão propensas a serem possessas por qualquer coisa, né? Mesmo não estando praticando o ocultismo e tal, mas por estarem vulneráveis, às vezes emocionalmente, ou até através de doenças físicas. Então, a questão para que isso não aconteça, a possessão e tal, é a pessoa ter esse equilíbrio. E nós tivemos assim vários casos de pessoas que nem sabiam que estavam endemoniadas, né? E por isso muitas áreas amarradas da vida. E quando a gente ora, aquele espírito se manifesta, existe uma reação horrível, né? A pessoa analisa e diz, meu Deus, eu estava carregando isso. Então isso é muito comum. E por eu e a minha esposa, esse ministério de libertação, a gente se depara muito com isso. Né? É algo quase que normal. Que inevitável, né? É inevitável. Né? Tu chegou, o espírito já se agita. Já se agita. Né? É que nem assim, as pessoas querem tanto viver a igreja de Atos, né? Aonde estão as curas? Aonde estão os milagres? Aonde estão os sinais ali, os sinais e viver em comunidade? Sim. Então, as pessoas o que menos fazem hoje, né? É tão difícil hoje viver em comunidades, entregar a tua vida a Deus, fazer o ministério acontecer. As pessoas estão muito individualistas. E isto também é um ponto de entrada do maligno. Porque estar na igreja não quer dizer que você seja a igreja. Sim. E muitas vezes a pessoa está na igreja e quem chega primeiro é o demônio e não Deus, através da vida delas. Muitas pessoas estão na igreja, às vezes há muito tempo, né? Estão ali frequentando cultos religiosos, mas não conhecem ao Senhor, né? E a gente falou um pouquinho nos bastidores aqui sobre os pastores, né? Sim. A depressão, ali o mal do século, né? Sim. Que tem afetado até mesmo os pastores, né? O senhor comentou aqui, tem pastores, tem um alto índice de suicídios, né? E como o senhor vê esse ponto, assim, na igreja no modo geral? Olha, de um modo geral, eu vejo que nós estamos herdando uma doutrina que não é bíblica, é uma doutrina humana. E essa doutrina humana tem feito as pessoas permanecerem na igreja pelo medo. E esse medo faz com que as pessoas tenham que se sentir aquilo que o pastor diz que tem que se sentir. Ou o pastor tem que se sentir aquilo que a comunidade espera dele. E não o que a Bíblia diz que é. Porque a questão de depressão, de doenças, etc., ela é algo bíblico.
né? Muitos personagens bíblicos tiveram que ir para a caverna, tiveram que parar com tudo, tiveram que se retirar para depois retomar e voltar aos seus afazeres. E por que hoje o pastor tem que se sentir um super-homem? Entendeu? Eu entendo sim que o pastor é responsável pelas ovelhas, é responsável por vidas. Deus colocou ele à frente. E Deus vai suprir as necessidades dele. Mas ele não pode ignorar a sua natureza humana. Ele é o anjo do Senhor. Pastor, você é o anjo do Senhor metaforicamente. Você é anjo do Senhor figurativamente. Mas você não nasceu com asa. Você é um homem como qualquer outro. Porém, quem berra é a ovelha. Quem conduz é o pastor, mas ambos são humanos e precisam respeitar a sua natureza. Como eu falava antes, a nossa natureza é corpo, alma e espírito, né? Não há um ser espiritual ali conduzindo a igreja. E porque muitos se sentem espirituais, 100% espirituais, quando acontece qualquer falha humana, eles se tiram suas vidas, eles retiram suas vidas, porque eles não admitem isso. A medicina está aí. A psicologia está aí. São dons de misericórdia. E a ciência é constituída por Deus. Porque Deus nos ensina através da palavra de Deus para sermos cheios da ciência. Mas parece que essa parte é ignorada, parece que ciência é algo maligno. Mas quando a ciência se reverte para a teologia, daí ela é santa. E teologia é ciência. Como a medicina, como a psicologia. E se é ciência, são teorias. E se são teorias, podem ser refutadas. Mas parece que quem refuta a teologia está pecando contra a Bíblia. Então é um outro mal. Então os pastores ficam envolvidos em tudo isso e aí acabam se perdendo dentro deles mesmos. Enquanto muitos estão aí preocupados, né, com a tradução da Bíblia, eu prefiro me preocupar com viver a verdade absoluta, que é aquilo que eu entendo e que eu leio. Eu acho que muito maior do que compreender o hebraico e o grego é compreender o português, para que a palavra de Deus surta efeito no meu coração. A questão do hebraico, eu sou uma pessoa assim, eu sou apaixonado pelo hebraico, né? Como ciência, né? Como estudo, sem problema. E ali nós temos um rabino na nossa igreja que ele diz assim, a pessoa não escolhe o hebraico, né? Não é você que escolhe. Sim. Eu quero estudar hebraico. Ele fala assim, é o hebraico que te escolhe, né? Porque o hebraico é a língua de Deus, né? É a língua que Deus escolheu, estipulou para falar com o seu povo, né? Quando Deus começa a escrever nas tábuas da lei ali, a língua que ele escreveu, né, com o dedo de Deus ali, quando Moisés sobe, foi Deus que escreveu. Aquelas letras eram hebraicas, né? Era a letra hebraica, a língua de Deus. Então, depois Moisés quebra aquilo e Moisés tem que escrever novamente. Aí era a letra de Moisés, mas a tradução era o hebraico mesmo, né? Porque as letras, cada letra ela vai ter um significado, ela vai ter um motivo, né? Mas, enfim, esse é um assunto para um outro dia, talvez, que a gente... Mas é interessante isso, assim, ó, porque o homem, ele se atém a detalhes e ele adoece por causa disso. A vida é tão leve, é tão... Assim, eu preciso fazer com que a minha vida seja uma resposta divina. Né? É como eu te disse antes, o questionamento nos leva a ouvir pessoas falarem de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Mas quando eu vivo a essência, a simplicidade, aí eu conheço Deus. Então, a questão... A minha formação é em biologia. Né? Então, assim, eu te digo isso como alguém que conhece muito a ciência. A origem, ela deve ser estudada. Mas ela não deve ser colocado acima das questões mais simples. Sim, porque com certeza. O evangelho é a simplicidade. O evangelho é a simplicidade. Porque se eu levar todo mundo a estudar o grego ou o hebraico, gente, eu estou sendo uma pessoa inconsequente. Aí eu vou estar refutando todas as línguas do planeta. Quer dizer, nenhuma Bíblia em francês, inglês, português é válida. Não, eu preciso ter a certeza que há uma validade. E que valorizar isso, né? E que aquilo ali vai surtir efeito independente do meu hebraico e do meu grego. Sim. Então é isto que nós hoje precisamos compreender e fazer isso não ser mais polêmica, mas tratar disso como um estudo. São estudiosos. E graças a Deus por eles. Agora, se esses estudos refutam a palavra de Deus, eles vão tirar pessoas da igreja. Sim, até porque, né, eu falo por mim. Sim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu me converti ali, né, ali me conheci o Senhor, né, como eu estava falando para você, né, quando eu conheci o Senhor lá com 17 anos,
eu li a Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, né? A tradução que o padre fez. Era que a gente tinha na época e tem até hoje. A maioria das pessoas tem acesso até hoje. O que a gente, assim, eu, né? Como uma pessoa que ama a língua hebraica, tenho aprendido algumas revelações, alguns sentidos, né? Que você lê um texto, você leu ali aquele texto ali, de repente, centenas de vezes, né? E tu tem uma outra compreensão. E através do hebraico, né? Quando você começa a entender ali a palavra em hebraico, você começa a ter um outro contexto. Nossa, então é por isso. Faz mais sentido. Mas aí é algo que, como o pastor também falou aqui, é a maturidade. Claro. É a maturidade. Se eu fosse aprender lá alguma coisa em hebraico com 17 anos, talvez para mim não fizesse sentido algum, né? Talvez não fosse, não entendesse na época, né? Para mim, talvez a NTLH ali seria o que me ajudava a compreender a Bíblia, sim, né? Sim. Então, assim, eu não estou dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Como tem algumas pessoas que dizem, não, a Bíblia precisa ser reescrita. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Só chegaram a esse ponto de trazer essa questão por causa dessas questões da teologia, né? E da língua e da expressão dela do original. E é muito perigoso. É muito perigoso porque nós estamos tirando pessoas da igreja por causa disso. Que estão começando a questionar a Bíblia. Então, é como um cientista, né? A gente sabe que os gametas humanos são XX e XY. Agora, e se eu trouxer aqui que existe XXY, XXYY, vai ajudar alguma coisa na ciência? Vai confundir, né? Vai confundir. Agora, quando eu tiver a certeza, aí eu vou refutar aquilo que existe para colocar algo novo. Aí sim, né? Da mesma forma a teologia. A teologia hoje, eu não sou anti-teologia. Pelo contrário, precisamos dela, precisamos estudar. Mas nem todo mundo vai estudar teologia e vai se ater à palavra de Deus. E tem que ser suficiente. Então é nesse sentido. Nesse sentido. Continue estudando. Sim. Tá? E aqui sobre sua conversão ainda, né? O início ali. Família de fé. De fé, Nós não né? tínhamos religião. Mas cria em Deus. Cria em Deus. Os seus pais, eles eram... Não. Nada? Não eram evangélicos. E a minha mãe ia esporadicamente numa igreja evangélica. Sempre foram simpatizantes, mas nunca praticantes. Entendi. Quando você se converteu, os seus pais se converteram também? Sim. Então, assim, eu me converti, a minha esposa, os meus filhos, em seguida os meus pais, depois as minhas duas irmãs, a família delas. Tinha algo sobre você, né? Tinha algo sobre mim, tenho certeza disso. E toda a família da minha esposa também. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais duas irmãs. Duas irmãs. Uma pastora e outra que é evangelista. Começou em você? Começou em mim. Olha só. Tem uma unção aí, né? Glória a Deus. O evangelista foi evangelizando tudo. Exatamente. Caramba, que legal. Olha, foi um presente de Deus isso, né? E continua sendo, graças a Sim. Deus. E como pastor, hoje, nos dias atuais, qual a maior dificuldade que você já enfrentou como pastor? A dificuldade maior é a gente compreender a vontade de Deus e o tempo de Deus, né? A palavra diz assim que a gente planta, né? Outra pessoa, Apolo, rega e Deus dá o crescimento. E quando essas coisas não estiverem bem alinhadas, a gente às vezes acaba se frustrando pelo crescimento, né? Mas quando eu compreendo essa passagem, eu sei que humanamente, eu só vou até o regar. Mas se até o regar houver uma falha na água, houver uma falha no horário, houver uma falha no plantio, se o solo não for bom, eu não posso culpar Deus pelo crescimento. Eu sempre preciso fazer com que a liderança da igreja esteja sintonizada nesses dois pontos. Porque só o terceiro é de Deus. Então, introduzir isto numa igreja nova que tem 6 anos, é algo ainda um pouco dolorido, né? Porque as pessoas pensam que é só abrir a porta da igreja, colocar o microfone numa caixa de som e está tudo feito. Não. Quer dizer, o nosso trabalho, se não for aquilo que Deus espera, a obra não prospera. E dou graças a Deus que ela tem prosperado. Mas esse detalhe é fundamental. Então, aí está a dificuldade humana. Porque nós temos que fazer algo humano para repercutir no espiritual. O plantar e o regar ali, né? O plantar e o regar. A sua igreja, ela vive de ofertas? Eu ouvi algo, não sei se é um boato apenas, na internet, que vocês não pedem o dízimo. Eu acho que nós não pedimos o dízimo na questão religiosa. Nós pedimos o dízimo, de alguma forma, numa questão de consciência. Por que isso? Porque eu acredito que o evangelho não deve ser pregado por medo, mas sim por consciência. Não faça isso porque vai ser castigado, não.
O dízimo bíblico é uma questão de gratidão. E eu digo que gratidão gera provisão. Porém, o dízimo não te dá direito de salvação. Ele apenas abre uma porta de prosperidade na sua vida. Quem é grato prospera. Quem não é grato, aí tem várias questões que a gente vai ver que precede a queda. Então, assim, não é a nossa bandeira. Mas temos a compreensão que sem o dízimo e sem a oferta, a obra não prospera, porque precisa. É uma necessidade. Então o senhor não é contra o dízimo? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é o que sustenta nossas igrejas. Sim, é porque, como eu falei, Boato, né? Boatos, né? Por aí as pessoas falam, porque a igreja da Isadora não pede dízimo, mas vive do quê, né? Tipo, então, assim, agora a gente está aqui com o pastor Josué aqui, né, um pastor que é fundador da igreja, juntamente com a Isadora, e está esclarecendo isso pra gente aqui, que a maneira que ele pensa sobre o dízimo e a maneira como ele conduz a igreja dele. Então, na igreja dele tem dízimo, tem ofertas, é isso que sustenta a obra missionária da igreja. O pastor comentou aqui também que tem alguns polos de evangelismo ali dos mercados. O pastor poderia falar um pouco sobre isso? Claro que sim. Bom, em função das enchentes do Rio Grande do Sul, nós acabamos sendo um ponto de coleta, né? E do mundo todo. Então, vem containers aí dos Estados Unidos, de todos os estados do Brasil, trazendo roupas, alimentos, água. E graças a Deus a gente conseguiu fazer uma obra excelente há um ano atrás, quando houve as enchentes do Rio Grande do Sul. E a nossa igreja estava aberta para isso. Nós temos uma igreja com 2.500 metros quadrados, né? Uau. E na parte de baixo estava vazia, não tinha nada. E ali foi o ponto de coleta. Terminou as questões das enchentes, nós ficamos ainda com algumas roupas e algumas doações. Mas sempre houve a necessidade da alimentação, independente de enchentes, independente do caos, né? A gente sempre precisa ajudar os menos favorecidos. E aí eu me baseio na parábola dos talentos, né? Quer dizer, eu tenho X de doação na mão e eu preciso prosperar para ganhar outras vidas e manter essas outras vidas. Nós fizemos o quê? Vamos multiplicar o que nós ganhamos. De que forma? Vamos fazer aqui um bazar. E ali fizemos um bazar enorme, um lojão, com roupas boas, de qualidade. A gente cuida dessas roupas, lavando, costurando, deixando em perfeitas condições e vendemos. De 5, tem peças assim, calçados, por exemplo, também. Então, vai de 5 a 50 reais. E esse valor todo é revertido em alimentação. E, em função disso, nós tivemos a necessidade de abrir um espaço que é um mercado solidário. Olha só. E esse mercado solidário tem prateleiras, tem os itens ali. Então, o dinheiro que vem do bazar é revertido em alimentos para o mercado. E, nesse mercado, as pessoas que precisam fazem um cadastro. E nesse cadastro a gente avalia, faz a visita nas casas para ver se realmente aquela é a realidade e entrega alguns cupons para essa pessoa comprar no mercado solidário. Mas é dinheiro? Não é dinheiro, é um cupom, é um dinheiro... Um vale ali. É um vale. E ela vai, apresenta esse vale, pega o carrinho de compras, vai fazer a compra dela e vai embora, cara. E tá tudo certo. Que legal. E a igreja, por compreender isso também, ela acaba também comprando no mercado solidário, mas ela compra com dinheiro. Então, se um item custa 10 reais, ela paga 15. Porque ela já está ajudando o mercado solidário a repor 2 itens. Né? E assim, essa engrenagem, ela tem acontecido. E da mesma forma, aos poucos, nós estamos introduzindo em Curitiba, também em Campinas. E em Campinas nós temos também a base missionária, onde nós ensinamos jovens, né, que queiram ser missionários, dando a visão eucana e bíblica. E ali eles têm um lugar de alojamento, de alimentação e de campo. Que legal. É isso, a gente chama, na nossa igreja, a gente chama de tzedakah, né? Chama atos de justiça. Atos de justiça, atos de justiça, né? Quando a gente supre na vida do outro aquilo que ele foi injustiçado, né? A pessoa se sente injustiçada em algo e aí a gente vem como igreja, né, do Senhor e abençoa ela, comete um ato de justiça. Isso faz a igreja prosperar. Sem dúvida, e tem feito mesmo. Tem uma grande diferença.
antes e depois dessas questões. Que incrível, né? né? É exatamente incrível. isso. Incrível. E o senhor ali, agora vamos falar um pouquinho da parte mais artística, né? Sim. Como pai da Isadora, a Isadora começou ali, eu lembro na época, acho que eu não sei qual a idade dela, mas eu lembro que eu tinha uns 17 anos e eu já ouvia ela no YouTube, né? Alguns videozinhos. Como é que foi esse início dela, assim, você como pai para administrar, como é que foi? Foi um início um pouquinho complicado, porque ela começou a não ir bem nos estudos. Uhum. E ela queria tocar, ela queria ir para a vida artística com 15 anos. Eu digo, não, de jeito nenhum. E na igreja ela tocava, ela cantava e tal, mas ela não tinha mais ânimo para estudar. Aí ela chegou para mim, pai, é o seguinte, eu vou te dar dor de cabeça aí, porque não tenho mais interesse em estudar, eu quero ir para a música, mas com 15 anos, Isadora. Aí vem a vontade de Deus, né? A vontade permissiva de Deus. Uhum. E Deus me disse, libera ela, não é o teu sonho. É sobre ela, não é sobre você. Porque o meu sonho é que ela tivesse uma formação, que ela fizesse todos os estudos, como os irmãos dela também. Uhum. E não. E eu tive essa coragem de dizer, então tá, então vamos resolver de alguma forma para te não perder os estudos. Uhum. Aí fomos, achamos um lugar onde ela poderia fazer virtual, né? Foi e completou os estudos e tal. Uhum. E depois que ela assumiu a carreira dela e teve o êxito desde os 15 anos, né? Ela, num determinado tempo, ela tirou 1 ano para fazer a formação superior dela em gastronomia. Uhum. Então, tudo aconteceu, né, de uma forma surpreendente. Uhum. Mas teve algo surpreendente que tinha que ocorrer, que era eu permitir Você permitir. que ela fosse viver o sonho dela. Né? E tá tudo certo. E foi difícil pra você essa permissão? Assim, tipo, quando Deus falou, você já... Para mim foi mais fácil, para minha esposa foi difícil, porque quem ouviu a voz de Deus fui eu, não foi ela. Uhum. Tu imagina ouvir a tua esposa dizendo, o que tu tá fazendo? Tu pensa bem, tem 15 anos, que vai ser o futuro e tal. Mas eu sabia a voz que eu tinha ouvido. Sim. É como Abraão ali, né? Quando Deus fala com Abraão, olha, eu quero Isaac, né? Eu fico imaginando se Abraão conta pra Sara, né? Então, Sara, Deus me pediu ali. Tu tá bem jovenzinha ainda. O Isaac, vou ali sacrificar ele, eu já volto. É verdade. Então você imagina já ali voltamos. Assim, a situação tua, né? Pra tua esposa, ó, Deus falou comigo, tá, mas como assim, né? E aí você... Mas existe isso, tu sabe que quem é pastor, a família às vezes não compreende. Uhum. Tem coisas que você não tem que sair revelando. Nessa época você já era pastor. Eu já era pastor. Uhum. Então, assim, fica uma questão muito delicada, porque pastor, realmente, ele tem uma intimidade maior com Deus. Isso é fato, não adianta. Pastor não ouve a voz de aconselhamento de ovelha, ele ouve a voz de Deus. E muitas vezes nós ficamos numa situação um pouquinho complicada, porque a gente sabe a voz que ouviu. E tem que ser daquela forma. E nem todo mundo compreende. Sim. E os seus outros filhos seguiram ali junto com a Isadora, já tocando ou eles começaram depois também? Aí olha só, aí a Isadora precisava montar a banda dela. Uhum. Aí ela montou com alguns amigos da igreja e tal, e levou o irmão junto, que era baterista. Uhum. Né? E o Arthur ficou até pouco tempo atrás. Mas aí logo os compromissos da Isadora começaram a aumentar também. Ele chegou, essa banda chegou para os Estados Unidos, fazer eventos e tal, mas chegou um momento que não tinha mais como. O Arthur com família, né? E então o negócio e palavra sobre a vida dele, que ele ia ser pastor. Ele disse, imagina ser pastor, como todo mundo diz. Né? E realmente ele tinha uma outra chamada. Ele teve a coragem de desvincular, de abrir a sua produtora, né? E de assumir o ministério. Então, assim, aí foi tudo pro seu lugar. Hoje a Isadora tem uma banda excelente, né? E tá além fronteiras, né? Que benção. E você tem uma produtora musical também? Isso, a gente tem uma gravadora, é um selo, é a Cephas Music, né? Onde a gente tem um trabalho um pouquinho diferenciado, no sentido de a nossa gravadora, ela não traz o artista em prol de um sucesso que ele já está alcançando e a gente investe e entra na carreira musical dele. É assim que funciona. Nós pegamos o último da fila, que tem talento, trazemos para a Cephas,
Ele faz a produção dele aonde ele quiser, da forma que ele quiser, gratuito ou não, e nós legalizamos todo o trabalho dele, para que ele seja lançado em todas as plataformas digitais e editoração também. Que legal. Né? E sem custo. Um trabalho diferente, né? Diferente. Das outras produtoras. Para né? dar oportunidade. Né? E vocês têm algum cantor assim que está em fase de lançamento agora? Em fase nós temos vários. Eu tenho aqui uns 3, 4 que por esse mês eles vão ser lançados, eu não lembro o nome agora. Mas temos o que está com uma projeção muito boa, que é o Gabriel Pompeu, né? Meu neto, e ele está numa fase de crescimento. Né? Já tem aí umas 8 músicas, eu acho. Nossa, tem bastante. Ele mesmo compõe ou a produtora aqui que fornece as músicas? Aí que tá, eu acho que é uma coisa meio de família. Ele e a Isadora é 100% composição autorais. Olha né? só, que bênção. E os outros não, os outros até buscam compositores e tal, mas eles têm esse dom aí sobre a vida deles. Que bênção. Pastor, a gente já está chegando ao nosso finalzinho do nosso Fiolicast. Eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal para você receber mais conteúdos, assim como este, que vai edificar a sua vida e edificar a vida de outras pessoas também. Pastor, deixa uma palavra para a gente. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E que não há outro além dele e que para chegar a Deus é com ele, né? Então eu creio que nós não podemos nos desviar desse caminho que nos conecta a Deus e viver a verdade, que é a verdade bíblica, né? Porque senão a gente vai começar a voltar aos tempos passados, aonde a gente não conhecia Deus, não conhecia Jesus, e vai perder a chance de caminhar com Ele, de ver os milagres dele, de ver o que Ele pode transformar. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade que está praticamente um caos, né? Hoje a pessoa se olha no espelho e se ela se sentir parecida com um animal, está tudo certo. Isso tudo é maligno. Sim. E é maligno porque as pessoas perderam o prumo, perderam o caminho, perderam a verdade e estão perdendo a vida. Perderam a essência, né? Que é Cristo. Isso aí. Amém. Pessoal, esse foi mais um Fiolicast. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida.